Deixa eu ver se tem microfone agora, se dá para gravar. Se tem condições de gravar. O som está saindo mais ou menos. Dá para fazer. É tudo uma questão de colocar as pautas, eu acho. Precisa ver como é que se sente. Porque a exposição pública do que eu sou, as pessoas me veem na rua assim. Eu não me vejo. Agora, olhando para o vídeo é complicado. A sensação é muito estranha. Eu nunca gostei. Eu não gosto de participar de vídeo aberto também, nenhum canal, nenhuma das aulas, porque a sensação é muito esquisita. O ideal seria deixar, por exemplo, o celular mais longe e fixo. E aí a gente vai conversando. Vamos ver o que dá para fazer. Então, é assim também que eu saio na rua. Assim, simples, sem maquiagem, não uso maquiagem. E muitas vezes descabelado. Vamos lá. Sem aparatos elaborados, apenas um celular e um sonho. filmando nossas conversas. Gravando nossas conversas do jeito que a gente conversa fora de gravação. Né? Só para poder pensar alto e levar esse pensamento para quem quiser compartilhar com a gente dele, né? E vamos ver o que sai desse trem. Então, tem bastante dificuldade de me apresentar, por questões óbvias, né? E fica parecendo dinâmica de grupo. Eu tenho pavor de dinâmica de grupo desde que eu me entendo por gente, mesmo porque autismo a gente já nasce com ele, né? Então, é meio desesperador. Mas, eu acho que a gente se considerar apenas como um ser humano já é suficiente, né? Pelo menos eu penso assim. E entendo que o objetivo disso é a gente compartilhar os nossos pensamentos. Justamente. A ideia é essa. É compartilhamento. Porque a gente conversa todo dia. Dá Pois é, para transmitir, quem sabe? dá Quem para sabe? fazer até um livro, se bobear. Ó, Tudo novidade, só que é aquela novidade antiga, velha, né? As velhas novidades. Mas tudo é, bem. tudo bem. A gente vai vendo que dá. Quem tiver interessado, acompanha. Quem não quiser, também tá bom. É, É isso aí. bom, eu vou. Como você fala mais do que eu, e você gosta de Eu falar falo, mais do que a eu gente vou, conversa. eu É o que vou, sai. vou fazer a pergunta inicial para a gente dar o chute pro gol. Por que Nosfera? O Quinosfera foi um nome que foi dado por alguém que eu não vou lembrar o nome agora. Mas representa toda aquela ideia do mundo das ideias de Platão. E esse mundo das ideias de Platão é interessante, porque é nesse mundo ideal que o mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive é plasmada. Ela é idealizada e ela é vivida depois. Isso que é interessante. Tem uma história, parece que de Alexandre o Grande, que ele contava tudo aquilo que ele queria fazer durante as batalhas. Ele explicava para os generais, para os comandantes e para todo mundo sempre a mesma história. Ele contava de novo e de novo, e o pessoal estava cansado já de ficar ouvindo aquelas histórias todas. Por que você repete tanto? Um dia perguntaram para ele. E o
que ele falou foi isso. Eu tenho que pensar, tenho que ter tudo na minha mente para que a coisa se realize. É isso que acaba acontecendo. Uhum. Então, na noosfera, nós criamos a realidade que a gente vive. De forma individual ou de forma coletiva. Uhum. De forma coletiva, a gente vê o resultado do que a gente está vivendo agora, que é uma maravilha que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo o livro do Apocalipse, escrito por João. O pessoal está usando como roteiro do fim do mundo. E está muito divertido acompanhar, porque sempre tem um fulano que fala, estava escrito na Bíblia, está lá no Apocalipse. Está acontecendo a mesma coisa. É impressionante ver isso. O pessoal ficou anos falando em disco voador, não sei o que lá tal. O que está acontecendo agora? Uma invasão de UAPs. Que maravilha. Em todo lugar você ouve falar disso, você vê isso acontecendo. O que está acontecendo? As pessoas estão externando as ideias e as ideias estão se tornando realidade. É isso que acaba acontecendo no final das contas. Uhum. Isso em termos assim de... Oi. As pessoas, elas usam esse termo apocalipse sem nem saber o que significa a palavra apocalipse. E apocalipse significa Justamente. revelação, não é o fim do mundo. Então são Justamente. conceitos distorcidos também, né? Justamente, distorcido também. Porque a revelação foi para a pessoa que escreveu o Apocalipse, que é uma Uhum, revelação, que era uma tradição dentro de outras tradições, dentro da Grécia. Né? uhum, Eles escreviam as revelações, as revelações espirituais eram escritas para a aham, posteridade, para outras pessoas também terem ideia do que pode acontecer uhum, quando alguém alcança um certo estado de consciência, percepção de alguma coisa. De repente, ela pode ter uma visão interior, um negócio assim, e deixou escrito aquilo. Só que, de repente, tomou a figura de ser a narração do fim do mundo. Só que nem é do fim do mundo, é do fim dos tempos. É isso que é interessante, né? Fim dos aham, tempos. Porque nós temos tempos para viver. Nós uhum, vivemos a infância, depois nós vivemos a adolescência, nós vivemos a idade adulta e vivemos a velhice. Isso num plano físico. Num plano espiritual, o que seria? Plano de níveis de consciência. Você chega até um quarto, quinto, eu não sei. uhum, Cada pessoa, cada escola, cada entendimento tem, né, a sua percepção da coisa, então põe o nome que quer. Então são tempos, mas são tempos. É o fim dos tempos. É quando você alcança o ideal humano. O ideal humano, meu Deus, você alcançou esse ideal humano. E o que é esse ideal humano? Né? Aí que a gente pode começar a conversar a respeito daquilo que é impressionante, todo mundo fica assim, oh, meu Deus, Jesus falava que ele era o filho do homem. Que homem que é esse? aham. Tenho algumas perguntas. É, sobre esse bolsão de formas pensamento que a gente está chamando de noosfera, isso a gente também pode entender como o inconsciente coletivo. Pode, E o faz espírito da parte época, certo? também, Uhum, principalmente o espírito da época, porque o espírito da época é o que acaba sendo vivido. uhum, Você traduz tudo aquilo que é captado inconscientemente. Isso que é interessante. O que está assim na noosfera é captado inconscientemente e você acaba vivendo aquilo incorporado na realidade que o mundo todo está vivendo junto e não percebe, não se dá conta. uhum, Então agora a gente está vivendo o roteiro do apocalipse, uhum, do fim do mundo. A gente está vivendo isso já tem anos. Eu estou acompanhando o roteirista do fim do mundo cada dia mais criativo, né? Está cada dia mais criativo. Tem até disco voador, agora tem até os OVNIs, até os UFOs estão por aí. aham, Impressionantemente. Que era uhum, uma coisa que já estava sendo prevista também desde 2019, o pessoal falando com força, porque o Xavier que falou. Mas tudo isso está sendo incorporado, está sendo colocado em movimento. E as coisas vão criando forma. É impressionante. O que a gente imagina, a gente vive. Isso numa esfera pessoal.
Agora, imagina, né, viver isso numa esfera mundial, assim, todas as pessoas fazendo a mesma coisa, de forma inconsciente, e vivendo aquilo. E, de repente, todo mundo está vivendo a mesma coisa. Uhum. Isso, dá até para a gente falar nos campos mórficos. Os campos mórficos, que eu não vou lembrar de quem. Eu não lembro o nome de quem inventou esse termo. Depois eu vou lembrar, talvez. Aham. Mas esses campos mórficos são interessantíssimos. Se você lembrar, se você tiver acesso aí, agora que você deve estar no computador, tem acesso aí, Tô. Sheldrake. Sheldrake. Os campos mórficos. Vai explicar por que, que o macaquinho que começou a lavar batatinha É isso na que eu ia ilha falar. se espalhou por todas as ilhas, todos os macaquinhos lavando batata, Aham. sem ninguém ter ensinado. Sim. De repente, um macaquinho teve a ideia, todos os outros macaquinhos começaram a fazer igual. É mais ou menos a mesma coisa, a gente vive isso. Uhum. Tem Sim. também aquela história dos memes, como genes, que se replicam. E isso vem do Richard Dawkins, interessantíssimo também. As ideias como memes. Ideias, memes, que são como genes que vão se replicando e criando memeplexos. Religiões são memeplexos. Conceitos como Deus são memeplexos. Então, se a gente for analisar, nossa, quanta coisa que dá para tirar disso, começar a falar a respeito do que é a noosfera. A Uhum. noosfera é feita de tudo isso. Sim. A gente pode entender também nosfera como um arquétipo primordial, talvez. É, não sei se a gente pode falar em arquétipos que variam de acordo com cada espírito da época. Acho que sim, porque cada época tem os seus símbolos, né? Tem. Que vão se apresentando. Então, é, talvez a gente possa falar sobre isso. Não sou uma expert em Jung, sou só uma curiosa. É, mas me interessa muito, assim, essa forma de pensamento também. Tem uma questão que você falou que eu achei interessante, como Apocalipse, como o fim dos tempos. Sim, E aí me passou, me veio a imagem de quando uma criança ela vai se transformando em adolescente e ela sofre aquele rito de passagem. Então, teoricamente, é um tempo que findou ali, né? sim. E aí ela vive aquela experiência, e se ela não viveu a experiência por completo? O tempo finalizou ali, teoricamente. E aí fica um algo incompleto? Como é que seria isso? A pessoa acaba carregando para depois. Aham. É isso que o pessoal fala depois. Por exemplo, a reencarnação budista. O que, que é? São as ações que você deixa na metade, você não complementa. Uhum. Essas ações elas vão ter resultado que mais para frente, caso você viva de novo essas situações em uma outra existência, entre muitas aspas, você vai estar dando continuidade àquilo que você não terminou. Uhum. A ideia é essa. A gente acaba fazendo isso. Na própria vida, a gente acaba fazendo isso. Quando repete as situações que, nossa, eu já vivi isso trocentas mil vezes, por que, que eu estou repetindo de novo? É porque ainda não finalizou. Para esgotar a Enquanto não fez as experiência, né? pazes consigo mesmo. Enquanto não faz as pazes consigo mesmo, não ama os próprios demônios, né? Porque os demônios que antigamente regiam tudo, porque não tinha uma explicação do porquê da força da gravidade, o porquê das forças da natureza, as forças físicas, eram todos demônios ou anjos. Anjos relacionados ao céu e demônios relacionados a nós, que são influências. E a gente Uhum. que está criando o tempo Sim. todo. Aham. Né? Inclusive, se for analisar isso, também os demônios, toda a conceituação, tudo aquilo que a gente acredita que existe, também está dentro da nosfera. É impressionante ver isso. E vai ganhando forma, e vai Uhum. ganhando vida. É incrível. Uhum. Depende da crença, depende de um monte de coisa. Uhum. E outro dia eu fiquei impressionada pensando no Rubedo. Você lembra que eu falei para você do Rubedo? Por que Rubedo?
E é terra arrasada. Você chega num ponto que é terra arrasada. Você não tem mais crença, você não tem mais nada. É um negócio que fica em suspeição, você fica assim, ué, o que vai acontecer agora? Para onde eu vou? É. É interessante que isso daí que vai ser muito importante para ser vivido no momento presente. É o Uhum. presente no presente. Aí a gente Presente no chega em outra presente. coisa. Só voltar um pouco essa questão de ser meio que dominado assim em algum aspecto, porque a gente funciona como uma antena desse inconsciente coletivo e aí por isso que não existem ideias novas. É uma pessoa que está aqui, às vezes inventa, acha que inventa uma coisa, e aí outra pessoa do outro lado do mundo teve a mesma ideia, né? Uhum, Somos antenas que captam alguma coisa desse sim. mundo invisível. E nesse mesmo sentido, a gente também pode pensar em psicologia de massas, que são as pessoas que são, de certa forma, possuídas, e aí a gente entra no conceito de possessão, é, Possessão, por fanatismo, símbolos. fanatismo, Exato, exato. fanatismo. Então é tudo isso e mais um pouco que a gente consegue abordar. Não tem nem meia hora que a gente está conversando. Então, você vê, o fanatismo, a crença cega, por quê? Porque é muito mais fácil do que concluir qualquer coisa. Uhum, Você chegar a conclusões, você precisa ter toda uma conceituação, a percepção das coisas que você vai desenvolvendo até chegar a uma conclusão de que aquilo funciona de determinada forma por causa disso. Agora, sim. a crença, fulano de tal falou, pode acreditar que foi ele, foi Jesus que falou, foi o padre que falou, foi o Papa. Qualquer pessoa, o pastor, ele disse, está escrito na Bíblia, eu não preciso pensar. Meu Deus, meu Uhum, Deus. É isso que acaba acontecendo. É uhum, isso que acaba acontecendo. Também faz parte da nosfera isso. Também faz. Isso que é incrível. Incrível. Está sim. escrito, todo mundo acredita e tal. Fanatismo. Por que fanatismo? Você tem ódio, tem medo de perder aquilo que você tem e você tem que impor a sua verdade para o outro. O fanático faz isso. Ele impõe a própria verdade. Ele não vai permitir que o outro pense, não vai permitir que o outro chegue a conclusões. Porque aquilo para ele é fundamento, aquilo para ele é a coisa mais importante, Uhum, porque ele não vai conseguir raciocinar sozinho. Ele precisa ter aquele conhecimento mastigadinho, lá do jeitinho que veio, está escrito na Bíblia, está escrito não sei aonde. A pessoa fica fanática. Ela sim. perdeu totalmente a capacidade de discernir o que é certo e errado, o que é bom e ruim. É o que o fulano de tal falou. Aí então entra no argumento de autoridade. Sim, e Também poder, assim. E de aí a poder. gente também pode falar que essas pessoas são um polo oposto de livre pensadores. Exatamente. É um polo É, oposto. e aí a gente também entra em um outro conceito que é a de heresia. O herético escolhe, né? Não é bonito isso, pensar nisso? O herético é aquele que tem a capacidade de escolha, ele vai escolher. Como é que pode escolher se você tem que seguir? Meu Deus. É, Esse que é o problema. Se é. você tem que seguir cegamente, como é que você pode escolher o que você vai acreditar, o que você vai pensar, o que você vai conhecer? Uhum, Você vai conhecer, você vai chegar a conclusões. Olha só que coisa terrível. Por isso que não pode. O pessoal cala essas vozes heréticas. uhum. E é tudo associado ao diabo, né? É tudo associado àquilo que é ruim, aquilo que é Mas é péssimo. interessante porque diabolo significa aquilo que separa. Mas separa o Sim, quê? Separa a gente da gente mesmo. Separa a gente da essência divina. Mas a essência divina que já habita em nós. Não é um algo sim. fora, não é um senhorzinho de barba sentado num trono, Não, né? Olhando, Lígia, você não merece, sei lá, qualquer coisa.
Então, mas esse diabolos também vai afastar o cordeirinho do rebanho. É, Esse que é o problema. Ele afasta o cordeirinho do rebanho. Rebanho que está sendo pastoreado pelo pastor, pelo padre, não sei o que lá, tal. É um perigo isso, porque eles querem número, querem poder. Esse que é o grande problema. É querer poder sobre pessoas, é, não poder sobre si mesmo, né? é porque Esse que é o grande problema. a gente resolve fora o que não dá conta de resolver dentro, né? Busca Justo, fora. É, justamente, é, justamente. mas aí também é, é, eu vou anotando, tá? Para eu poder retomar aqui as coisas, porque senão eu me perco. Maravilha. É, sobre essa questão da religião, a gente pode também considerar isso, sob algum aspecto, como um fator ordenador, porque existem pessoas que não dão conta de lidar com a verdade, mas porque a verdade é algo que escapa da mão, né? Porque a gente chega o mais próximo da verdade, mas o mais Sim, próximo que eu cheguei, ela passa pelo meu filtro. Então ela já não é sim. absoluta, ela é o mais próximo, né? É, tirar o chão dessas pessoas que viveram uma vida inteira acreditando que Jesus é o único filho de Deus e que ele foi assassinado, crucificado para com o seu sangue curar, né, os meus pecados, é um negócio tão absurdo que assim, bom, enfim. Mas tirar o chão de pessoas que têm esse tipo de pensamento pode ser altamente devastador. Pode, porque a responsabilidade pelos próprios atos é uma coisa tão difícil. A pessoa perceber que ela vive aquela vida miserável por causa dela mesma é horrível. É, é, Fui eu que fiz, mas nossa, alguém vem me salvar, pelo amor de Deus. é só eu temer e aceitar. Não preciso mudar nem praticar nada. Eu só vou ter medo. Justamente. E aí, desse ter medo, a gente vai lá para um Deus maldoso. Vai sim, vai sim. Aquele Deus mau. Nossa, quanta coisa errada, quanta coisa mal entendida, né? E quanta coisa que dá para a gente conversar a respeito e desenvolver e pensar. Nossa, quanta coisa. É, Isso aqui é um piloto, né? A gente está testando. Então, olha quanta coisa que dá para falar, querida. Olha quanta coisa que dá para falar. É verdade. é. Por que, que as escolas de mistério, as tradições de sabedoria, elas têm que ficar escondidinha, quietinha, para não deturpar? Uhum, Né? Primeiro, para não deturpar, para não se transformar em alguma coisa que perde o valor. Isso é a primeira coisa. E a segunda é para que se mantenha, né? Para ser levada adiante e outras pessoas terem acesso a alguma coisa que fica ali, algum fragmento de entendimento. Né? uhum. Isso que é importante. Parábolas, né? Parábolas. É que tá o negócio. São parábolas para quem não entende direto. Uhum, Se entender direto, já não é parábola. Então, puxa vida, eu não tive entendimento. Porque tem os ouvidos de ouvir, tem os olhos de ver. uhum, Interessantíssimo a gente pensar nisso. uhum. O conhecimento, sim, né? Porque quando você tem que explicar todo o conhecimento, que nem explicar piada. Meu Deus do céu, não. Piada e debate. Você teve pirata que tinha um quadro desse. Eu já vi isso acontecendo. É Tem que horrível. explicar a piada. Horrível. É mais ou menos a mesma coisa. A gente pega as parábolas de Jesus, ele estava falando para todo mundo. Agora, o entendimento é que vai determinar se vai ser uma parábola, alguma coisa que vai levar a outra interpretação e tal, ou se a pessoa vai interpretar diretamente. Isso Uhum. que é. O entendimento de cada um que vai fazer isso. Né? Porque não é só saber. Precisa saber, praticar
Viver, experimentar, Sim, sim. viver de novo, experimentar mais uma vez. É porque o conhecimento você não serve para nada se você não puser na prática. E Uhum, é a prática do conhecimento que leva à sabedoria. Isso que é interessante. A gente pensar nisso. A prática do conhecimento leva à sabedoria. É saber. Você aprende a saber do que se trata, o que é, para que serve, né? Isso é muito importante. Então, é o tipo da coisa que falar assim, nossa, uma pessoa sábia, é a pessoa que ela pôs o conhecimento em prática. De alguma forma ela pôs. Ela teve que colocar. E uhum. esse foi o ponto de partida, talvez, para ela chegar numa compreensão mais ampla, cada vez mais ampla. Então, do que é a realidade? O que é essa realidade que a gente vive? A cada momento, né? Essa realidade que a gente vive. Ela é todo um, ela é Momento todo um presente. conjunto de coisas que a gente já viveu no passado Uhum. e que marcam, né, profundamente a nossa existência, e a gente vai vivendo continuamente aquilo e tal. Ou tem um momento de iluminação, você irrompe com isso daí e passa a viver uma outra coisa. É tão interessante pensar nisso. Mas ideia acho que fica para outro assunto. A gente abre muito. Daqui a pouco eu estou falando de coisa que não. Daqui a pouco eu estou falando de coisa que já fugiu totalmente do assunto. Hoje a gente está apresentando a nosfera. O que é a nosfera, para que serve, como funciona e o que a gente pode fazer com. A gente pode viver melhor e mais consciente de Se tiver si, mais consciência, sim. do espaço que habita, porque quando a gente está mais consciente de si, a gente é capaz de devolver para a gente mesmo e para o nosso entorno um eu melhor, Sim, um eu mais lúcido, né? Um eu mais sóbrio. mas funcional também, né? Ele vai Sim, funcionar melhor dentro da sociedade, dentro do mundo. Porque isso que é importante, isso que é bonito a gente pensar dentro da sociedade. Por exemplo, por que os judeus são os escolhidos de Deus? Eles se acham, dizem que são. Mas não uhum, é isso. Não é ser escolhido de Deus. Eles se escolhem para uhum, manifestar Deus no mundo. O que é manifestar Deus no mundo? É você fazer o melhor que você sabe e deixar para a humanidade. Você transmite para a humanidade aquilo de melhor que você sabe fazer. uhum. Isso que é transmitir o que é divino para o mundo. É. É a gente dar essa condição, inclusive, das pessoas terem acesso ao que é divino. Começa com muita coisa e tal, não sei o quê. Não tem nada de miraculoso. O cara vai ser cientista, o cara vai ser um médico, o cara vai ser alguém que vai fazer um serviço para a humanidade. Isso daí é manifestar Deus no mundo. Sim. Isso é manifestar Deus no mundo. Só que fica aquela coisa tão distante, né? Nossa, só o santo, só Jesus, só Buda, Mas que não isso é entra nada naquela disso. questão de tirar a responsabilidade de si de novo, né? Exatamente. Porque eu não consegui, não deu, não deu. Então Jesus vai me salvar. É Jesus que vai. É. Hum, E é um se negócio o assim Senhor tão cruel, né? Que o sangue dele é que lava o pecado do mundo. Olha que coisa horrorosa. coisa horrorosa. Mas é justamente porque o sacrifício animal era assim, ele lavava o templo Uhum. assim, com aquele sangue escorrendo e tal, e a pessoa achava que estava fazendo alguma coisa, não estava fazendo nada. É. Né? Mas achava, a crença faz isso. Uhum. E manter a crença das pessoas intacta, seguindo aquilo que alguém está falando, é uma forma de manter o poder dessa pessoa sobre, né, quem está seguindo. Uhum. Isso que é a grande virada que agora o pessoal está falando, que vai mudar, vai ter o despertar coletivo, não sei o que tal. Tem que acordar para isso. Tem que acordar para isso. É. Responsabilidade própria. E O outra que eu faço? coisa, perdão, Oi, pode falar. e o interessante, assim, é que
mesmo que seja importante a gente se responsabilizar e que existam dogmas e que seja algo muito enrijecido e cristalizado, no meu entendimento, óbvio, né? Como algumas religiões funcionam, né? Nas suas práticas, enfim. Se ainda assim ela permite com que as pessoas possam entregar para o mundo o que elas têm de melhor ou possam encontrar dentro delas mesmas o que elas Tá ótimo. têm de dom, já é mais do que suficiente, sabe? Sim, sim. Porque a gente Tá está aqui ótimo. falando de religião, mas e as pessoas que não acreditam em Deus? Como é que funciona para um ateu, por exemplo? Entendeu? Se ainda assim ele entrega quem ele é de melhor para o mundo, ele ainda está sendo o Ele está portal de luz. manifestando, ele tá manifestando o divino. Sim, Só que sem o conceito Deus. sim, Sem o exato. conceito Deus. É, Ser ateu é você não acreditar no conceito, você não aceita esse conceito. uhum, Não tem uma explicação para o universo. Falar que é Deus. uhum, Tá bom, é a mesma coisa que dizer, tá, tem um. É o Deus das lacunas. Você não tem uma explicação para tal coisa, então foi Deus que fez. uhum, É isso que acaba acontecendo. muitas vezes. Mas, no fundo, no final das contas, é um conceito. Nós criamos esse conceito. Está dentro da nosfera também o Uhum, conceito Deus. sim. E esse conceito Deus é um memeplexo gigantesco que ninguém consegue dar fim. Isso segundo o Richard Dawkins. Não tem jeito de dar fim. Porque nós precisamos disso. Nós somos seres sociais. Aí Uhum, vai entrar naquela questão, né, de ser um ser social. E a figura de autoridade máxima vai ser um pai, vai ser um rei, vai ser alguém que você vai depositar naquela pessoa a confiança de que ela vai te carregar para o lugar onde você tem que ir, vai te ajudar, vai te empurrar, vai governar você. uhum. A gente precisa disso, faz parte da nossa natureza humana. Ator ordenador. É. Né? Olha, eu acho Faz que a gente parte. pode ficar por aqui hoje, hein? Já tem coisa pra Já caramba, o que deu, você acha? Tem meia já hora deu já. suficiente. A gente pode começar assim, tá ótimo. E depois vai Ah, desenvolvendo cada tema, só para sim. testar.